Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Por que o concreto romano sem aço resiste há mais de 2000 anos? E o nosso concreto, o concreto que nós usamos atualmente, com todo o controle de qualidade, não chega nem aos pés da resistência desse concreto romano. Por quê? Vem comigo! Antes de nós começarmos, hein? Senta o dedo no like aí e não deixam de se inscrever no canal Engenharia na Prática. Bem, eu tenho certeza que essa é uma curiosidade de muitos. Quantos já não foram visitar a Itália e se depararam com aquelas grandes colunas, aquelas colunas de mais de 20, 30 metros de altura, as colunas redondas, que estão lá até hoje? Né? E principalmente, como muitos sabem, naquela época não se existia o aço. Ou seja, as estruturas elas tinham que suportar a compressão, a atração, os momentos que ocorriam justamente sem o aço como acessório. Ou seja, era justamente a composição que eles elaboravam que tinha que fazer todo o papel das estruturas. Então você vai entender aqui qual a composição principal daquele concreto e por que ele está lá há mais de 2000 anos ganhando resistência. A composição do nosso concreto atual é o quê? Cimento Portland, agregados não reativos, ok? Agregados inertes, areia, brita 1, brita 0, brita 2, aditivos e água. Principalmente água potável sem contaminantes. Essa é a composição do nosso concreto. Qual a composição do concreto romano? E aí sim é o grande diferencial que você vai entender. Nós temos cinzas vulcânicas, óxido de cálcio e agregados de rochas vulcânicas. Isso mesmo, composições que vêm de rochas vulcânicas, até porque na Itália você tem a incidência lá de muitos vulcões e isso facilitava, né, que os construtores daquela época tivessem esse material disponível. Agora, qual era o material que eles utilizavam para fazer essa mistura? Água do mar. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando assim, água do mar? Correto, isso mesmo, eles utilizavam a água do mar para fazer a mistura ali com as rochas vulcânicas. E o que gerava dessa mistura? Gerava um composto químico chamado tobermurita de alumínio e filipsita. Esse composto, como é que ele trabalha? Com o passar dos anos, tá? Você faz um concreto, você fazia aquele concreto naquela época e com o passar dos anos ele vai ganhando, ele iria ganhando resistência. Ou seja, tanto é que ele foi produzido lá há mais de 2000 anos, está lá até hoje, ganhando resistência e vai mais 1000, 2000, 3000 anos, sabe Deus quando. Ou seja, para que você entenda, a água do mar em contato com aqueles compostos vulcânicos, gera essa composição química tobermurita de alumínio que faz esse concreto ganhando resistência sempre. Agora eu te pergunto, e o nosso concreto, ele ganha resistência com o passar dos anos? Não, de forma alguma. O nosso concreto feito hoje, ele se deteriora. O concreto de hoje, se você não fizer a manutenção dele a cada 5 anos, 5, 10, 15, 20 anos, o que acontece? As estruturas caem. Haja visto as pontes, né? Alguns acidentes que têm ocorrido na engenharia, justamente por quê? Por falta de manutenção. E agora você imagine a nossa estrutura, o nosso concreto utilizando água do mar. Jamais isso poderia ocorrer. Porque a água do mar lá com os seus cloretos, a areia do mar, né, que muitos já utilizaram e tivemos relatos catastróficos aí no passado utilizando essa areia, o que ela faz? Ela vai corroer essa armadura. Então, em hipótese alguma, jamais vai se utilizar compostos de maresia aqui nessa estrutura de aço.
Tanto é que as estruturas que elas ficam expostas, por exemplo, os pilares ali dentro das grandes pontes, dentro dos mares, você tem que ter um cobrimento ali de 4, 5, 6 centímetros para que nenhuma hipótese essa água possa chegar nesses pilares, e você precisa ali de uma averiguação, de uma manutenção, né, quase aí que a cada 2, 3 anos, para ver se não está ocorrendo corrosão dos seus pilares, ok? Então, grande diferença para o concreto romano, a água do mar ela era essencial e importante para você ganhar resistência ao longo dos anos. A água do mar para nós é vilã, ou seja, em nenhuma hipótese jamais utilizar compostos de maresia. Eu busquei algumas informações a respeito para que tentasse, de repente, produzir esse concreto. Como poderia ser feita essa produção? Então isso é muito difícil. Por quê? Primeiramente que esses compostos vulcânicos você não encontra ali no terreno ao lado. Você não pega lá no quintal da sua casa e não tem a rocha vulcânica. Isso aí são países onde você tenha vulcões. Então você produzir isso em grande escala é quase que impossível. Existe uma produção, sim, nos Estados Unidos, onde veio a fonte dessa informação. Vai ser possível produzir esse concreto em pequena escala, sim, mas em pequenas quantidades para pequenas situações. Substituir o concreto Portland, quase que impossível. Eu quero deixar aqui que a informação que eu estou passando para vocês aqui é de autoria, é de referência à fonte do engenheiro Silvio Andrade. Ok, pessoal? Um abraço e até breve.